Geografia das Amizades é patrocinado por SAS. RTP2. Quem vê, quer ver. Boa tarde, este é o Eclésia com a atualidade da Igreja Católica. 1750 escuteiros acamparam na Ilha da Madeira num jamboree apostado em conjugar as belezas naturais da ilha com as preocupações ambientais. Um planeta para legar foi o tema que inspirou as atividades de muitos jovens vindos de norte a sul do país e também da vizinha Espanha. 1750 jovens vindos de todas as partes do continente, regiões autónomas e também da vizinha Espanha deram corpo ao Jamboree Madeirense, que tinha por tema um planeta para legar. Um desafio ambiental que se cruzou com o espírito escutista e num clima de grande convívio e partilha. Como é que se sente o chefe regional agora no momento do encerramento deste Jamboree? Com alguma nostalgia, por um lado, mas por outro lado, porque está a acabar, mas por outro lado com uma grande alegria por ver um sonho realizado, porque nós quando sonhamos nesta atividade, foi exatamente quando constituímos a nossa equipa de junta regional, portanto há 3 anos, alguns não acreditaram, mas depois aos poucos foram-se mobilizando para este projeto, para este sonho, e realmente, acima de tudo, uma grande alegria por ver o sonho realizado e ver estes 1750 jovens de todo o país e de Espanha satisfeitos, entusiasmados, não só com as atividades que aconteceram, mas também a maioria deles por conhecer a Madeira pela primeira vez. Para além do conhecimento desta bonita região do nosso país, todos destacaram a partilha de amizade e a troca de experiências entre os diversos agrupamentos de escuteiros ali representados. Para Dom António Carrilho, este movimento já tem provas dadas em termos de crescimento integral dos jovens e é olhado com um carinho especial pela Igreja. É uma alegria para nós podermos ter recebido aqui na nossa diocese, na nossa região, tantos escuteiros, todas as idades. O interesse das famílias foi bastante manifesto e gente que vem de diversos pontos do nosso país, mas também que vem da nossa vizinha Espanha. É assim um encontro internacional. É importante para eles este intercâmbio, este contacto, este convívio. Convívio e partilha de amizade acaba por ser o denominador comum nestes encontros de escuteiros. Somos todos uma família, damos-nos bem. E já fizemos imensos amigos novos, todos de Portugal continental e mesmo de Espanha. Como é que foram estes dias para ti? Foram assim cansativos, mas muito divertidos, com muitas atividades, aprendemos coisas novas e foi muito fixe. Ficaste contente? Superou as tuas expectativas? Como é que te Superou. Eu a princípio pensava que ia ser mais gente, mas foi menos do que eu pensava, mas estas experiências são sempre muito boas, acaba sempre por conhecer novas pessoas e é sempre muito bom porque são convívios interessantes. E depois acabamos sempre por ficar com os contactos e depois podemos sempre estar com as pessoas e combinar novas atividades em que possam participar connosco. Esta foi uma oportunidade para pôr à prova a vitalidade do maior movimento juvenil no nosso país e ficou o gesto de solidariedade dos escuteiros para com uma região que meses antes tinha enfrentado a dor e o sofrimento provocados pelas catástrofes naturais. Claro que sim, até porque tivemos a oportunidade de participar no trabalho que toda a gente esteve envolvida. Portanto, nesta altura, vir cá com um acabamento com esta dimensão e, sobretudo, com esta alegria de viver é naturalmente grato e é gratificante para todos aqueles que, ao longo do ano, trabalharam, quer nos escuteiros, quer depois como escuteiros ao serviço de toda uma comunidade. Acampar e ser escuteiro é sinónimo de técnicas que tornam a vida ao ar livre mais confortável
E isso era-nos explicado no campo dos pioneiros. Aqui nós temos o nosso pórtico, é a porta da nossa construção. Ali temos o nosso estendal. Este aqui é o lava-mãos, que é assim, quando faz refeições, quando acabamos de acordar para lavar a cara. Faz sempre bem. Este aqui em cima, estes patamares, é onde nós dormimos. Aqui raparigas e rapazes. Aqui temos o nosso guarda-material e o nosso canto de oração. Aproveitamos a árvore. É um pequeno oratório este. Sim, sim. E aqui temos a nossa mesa. Ali é a mesa onde fizeram as refeições ao longo deste... E as tendas elevadas, foi fácil fazer estas construções? Havia madeira suficiente? Não, nós tivemos apanhado as nossas varas e foi um desafio que nos impuseram e a gente, como gosta deste, fomos em frente. E agora, custa um bocadinho desmontar isto? É um bocado que isto deu bastante trabalho após... Mas... vai haver outras oportunidades, se calhar, fazer construções talvez melhores. Ok, muito obrigado. O Jamboree madeirense chegou ao fim, mas os responsáveis regionais sonham já com uma nova atividade de âmbito nacional que faça regressar os escuteiros a esta ilha do Atlântico. E em tempo de férias, os livros podem ser uma excelente companhia para ocupar os tempos livres das crianças. São muitas as ofertas de livros infantis e juvenis que pais e crianças podem encontrar nas livrarias. Maria Teresa Gonçalves é autora de várias destas obras. Histórias cativantes, mas também educativas, que ajudam os pais a educar os filhos. Histórias com Jesus, meu colega e amigo. É o mais recente livro da autora Maria Teresa Gonçalves. Uma obra dedicada aos jovens que tem como protagonista um rapaz igual a tantos outros. Simples, inteligente e de bom coração. Chama-se Jesus e em muito faz lembrar o Filho de Deus. É um menino junto do qual, como se diz na contracapa, todos se sentem bem. É um menino que é líder na sua turma, porque é um menino que faz a paz acontecer. É um menino que sabe ouvir os outros e que procura soluções para os problemas, procura levar soluções e procura fazer com que os seus colegas encontrem essas mesmas soluções, ajudando-os a pensar. Ajudar a pensar é o papel essencial da escola, penso eu. E esse menino é um mestre já em ponto pequeno, porque ele faz isso mesmo. Ajuda os outros a pensar pela sua própria cabeça, mas a pensar de uma forma correta, partindo dos valores corretos. Junto do pequeno Jesus, a alegria e a esperança são uma constante. Um livro que fala dos valores cristãos e humanos, essenciais para que uma criança cresça em harmonia com os outros. São os valores humanos universais, portanto, da paz, da bondade, da tolerância, do respeito, da alegria. A alegria é um valor, não é? E, portanto, do espírito de entreajuda, do espírito de equipa. São valores universais. Se eles forem apresentados assim, com simplicidade, com verdade, eu penso que eles cativam. E é por isso mesmo que a figura de Jesus nos cativa. Porque ele representa, ele é o expoente desses valores. E portanto, penso que não há que ter medo, pelo contrário, de falar desses valores. É importantíssimo fazê-lo. Também recentemente lançado foi o livro para crianças O Abecedário Mágico, uma história simples e divertida que pretende ajudar as crianças a perceber a importância do estudo. O Abecedário Mágico é para as crianças a partir dos 6, 7 anos, que já sabem, portanto, ler. Fala de uma menina que tem dificuldade em fazer os trabalhos de casa sozinha. Ela está em casa e, portanto, falta-lhe a ajuda da mãe e do pai e sente alguma dificuldade. Como acontece com muitas crianças, não é? Falta um bocadinho de falta de motivação, um bocadinho de preguiça e, por outro lado, o medo de não ser capaz. Pronto. Então, aparece nessa história uma fada, que é a Letrícia, que vem do reino das letras e que vai ensinar a menina, vai motivá-la. Mais do que ensiná-la a fazer os trabalhos, a fazer os deveres da escola, ela vai motivá-la, vai-lhe dar motivação e a menina vai chegar à conclusão que, afinal, fazer esses trabalhos, aprender, pode ser divertido, porque essa é a ideia, o que eu quero principalmente transmitir é isso, aprender pode ser divertido, além de ser muito importante, pode também ser divertido, não tem que ser uma coisa desagradável, uma seca, como dizem os miúdos, não é?
Livros infantis como este podem ser muito úteis para os pais. Com ilustrações cativantes e histórias interessantes, estes livros tornam-se um instrumento de ensino. São didáticos e prendem a atenção dos miúdos que, a brincar, acabam também por aprender. Estes 2 livros da Margarida Fonseca Santos são 2 livros sobre este tema, brincar com a matemática. Um deles é para os mais pequeninos, a partir dos 5 anos. Os 2 livros têm o prefácio do professor Nuno Crato. São livros com ilustrações muitíssimo originais da Inês do Carmo, uma ilustradora fantástica que também já trabalhou em imensos livros que eu escrevi. E este livrinho já para os mais velhitos, também sobre o mesmo tema da matemática, chamado Folha de Cálculo, que tem aqui assim no fim um rap, o rap do cálculo mental. Se queres fazer contas e não sabes resolver, podes sempre dar um berro que eu te venho fazer. Folha de cálculo, o cálculo mental. Portanto, brincar com a matemática, é possível brincar e deve-se brincar também com as coisas sérias, e é uma forma muito interessante, pareceu uma forma muito interessante de cativar as crianças para a matemática. Muitas vezes é um bicho de 7 cabeças. Aqui temos um livrinho do António Mota, de rimas infantis. É um livro de poemas sobre bichos, escritos de uma forma muito original, com ilustrações belíssimas da Carla Nazaré, outra ilustradora extraordinária, que também já ilustrou alguns dos livros que escrevi. E eu selecionaria aqui assim o poema que dá o título ao livro, Sal, Sapo, Sardinha, onde o António Mota nos diz: se a sardinha saísse do mar e o sapo quisesse nadar, a sardinha suava ao sol e o sapo salgava no mar. Portanto, tem ilustrações muito divertidas, muito engraçadas, e é um livro também muito interessante para as crianças, e não só. Eu achei muito bonito. É um livro de poesia. Maria Teresa Maia Gonzalez tem várias obras editadas para crianças, jovens e adultos, algumas das quais traduzidas e publicadas noutros países. Boa Educação Crónicas é um livro direcionado aos adultos, especialmente aos pais. Trata-se de uma coletânea de crónicas publicadas na revista Família Cristã, onde a autora se dirige aos pais, dando sugestões sobre a melhor forma de lidar com os filhos, lembrando que os pais são os primeiros a ter que dar o exemplo. Aí o que eu falo não é só da questão da educação relativa às crianças e aos adolescentes, mas também relativamente aos adultos, e se calhar sobretudo relativamente aos adultos, que é onde essa mesma falta de educação me parece bem mais grave, não é? É claro que as pessoas só podem dar o que têm, e a única forma que eu penso que existe de educar é dar o exemplo. Não há outra forma. Não é a melhor forma de dar o exemplo, é a única. E, portanto, se as pessoas não dão exemplo, esse exemplo de civismo, esse exemplo de delicadeza, de dar lugar ao outro, é difícil. Como é que as crianças, como é que aqueles por quem são responsáveis vão aprender? Para esta autora, ler é essencial na formação das crianças e jovens. A leitura é a melhor forma de as crianças se tornarem melhores adultos, para os quais o conhecimento não tem limites. Eu queria daqui aproveitar para convidar os pais a irem com os filhos às livrarias, aos espaços onde se vendem livros, para que eles se habituem a folhear, a ver o que há por lá. Há sempre alguma coisa. Eu sei que às vezes há quem diga que em tempos de crise o livro não é algo de fundamental, mas é. Naturalmente que, pois, quem de facto não pode ter essa despesa tem sempre a possibilidade da biblioteca, do recurso à biblioteca, mas quem pode, de facto, pois leve os seus filhos a visitar uma livraria, a ver o que é que há, inteirar-se do que vai saindo de autores portugueses e estrangeiros, porque não é? Mas os autores portugueses também têm coisas muito interessantes para oferecer, e acho que vale muito a pena. Em tempo de férias, são muitas as sugestões de leitura infantil e juvenil que pais e crianças podem ler e partilhar. Durante o mês de agosto, uma nova rubrica marcará as quartas-feiras. O Padre Carreira das Neves vai nos fazer companhia com histórias da Bíblia, subajamente conhecidas, mas nem sempre analisadas. Hoje passa a pente fino o episódio da Arca da Aliança.
Nós vamos falar sobre os capítulos 6, 7 e 8 do livro do Gênesis, que tratam ou que narram a história do dilúvio e a história da Arca da Aliança, a história da Arca de Noé. A importância consiste no seguinte: segundo estes capítulos 6, 7 e 8, Deus arrependeu-se de ter criado a humanidade. Lê-se no capítulo 6, no versículo 5, o Senhor Deus reconheceu que a maldade dos homens era grande. O Senhor Deus arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra. E então o Senhor disse: eliminei da face da terra o homem que eu criei. E depois à frente, lemos no versículo 8, Noé, no entanto, era agradável aos olhos do Senhor. O que é que isto quer dizer? Será que Deus se arrependeu de ter criado o homem e a mulher? Será que Deus se arrependeu de nos ter criado a todos nós, para depois mandar um dilúvio por causa dos nossos pecados? Ora bem, esta questão do dilúvio é uma questão muito importante, porque ao longo dos tempos sempre houve dilúvios nas grandes civilizações da antiguidade, sobretudo na Suméria, na Assíria, na Babilónia, igualmente vem no Egito, como também em Roma, por toda a parte existe, portanto, este rito, este mito antigo do dilúvio. Significa isto que os dilúvios, no caso concreto da Mesopotâmia, eram as grandes cheias do rio Tigres e do rio Eufrates, e houve uma ou duas ou três grandes cheias que ficaram na memória dos tempos e na memória da história, e falava-se daquelas cheias como os grandes castigos dos deuses. Agora trata-se do castigo de Deus. Nós encontramos, quer dizer, os grandes homens da ciência que andaram pela Assíria a fazer escavações arqueológicas, encontraram nessas escavações um texto chamado Enuma Elish, e pela primeira vez acontece, e este Enuma Elish é de 2000 anos antes de Cristo, acontece a descrição ou a narrativa do dilúvio à maneira de Noé, ou à maneira da Arca da Aliança. Isto foi uma espécie de grande escândalo no século XIX, quando realmente se descobriu que antes do livro da Bíblia, portanto antes da nossa Bíblia, já existia esta narrativa acerca do dilúvio. Portanto, todas as grandes civilizações têm este dilúvio. A Bíblia o que é que faz? Não faz outra coisa senão agarrar nestas tradições orais e também com a sua tradição oral, falar deste dilúvio, não a partir do politeísmo dos deuses e das deusas, mas a partir do próprio Deus. Portanto, é uma apropriação, diríamos, monoteísta de uma grande história, ou grandes histórias que aconteceram, que eram narradas oralmente, que depois foram escritas a partir da antiguidade. Estamos então diante de um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que leva, portanto, para o dilúvio toda a gente. Não, diz aqui que Deus tem para si, que há sempre um resto na Bíblia. Este resto aqui é Noé, a sua mulher, os seus filhos, a sua família e igualmente todos os animais da terra. Porque o Noé começa a construir a sua arca, é uma arca de 3 pisos, é uma arca imensa, que não tem necessariamente uma dimensão própria para uma arca daquele tempo. Nós não estamos num tempo histórico, estamos num tempo para além da própria história, e significa isso que Deus vai salvar a humanidade, o resto da humanidade, a humanidade boa, como vai salvar também os animais, os puros, aqui no caso concreto, são os animais puros por causa da mentalidade ritual daquele tempo, nos tempos de Israel, em que havia os animais puros e os animais impuros. E sendo assim, portanto, Noé colocou na arca 2 animais, levando, diz o texto, de tudo o que tem vida, de todos os animais, levarás para a arca 2 de cada espécie, para os conservares vivos junto de ti. Claro que na prática é impossível que Noé tivesse construído naquele tempo uma arca enorme, uma espécie transatlântica dos dias de hoje, levando lá para dentro toda a sua família, os seus familiares, igualmente, portanto, 2 espécies de animais. Aliás, a Bíblia contradiz. E há contradições na Bíblia por causa das várias tradições que se foram sucedendo até à redação final deste texto. Porque umas vezes diz que são animais de uma maneira e de outra vez diz que são animais de uma outra maneira. Portanto, há os animais puros e os animais impuros. Diz que são 2 pares e outras vezes diz apenas que é apenas um par. Isso significa que nestas tradições, ao longo dos séculos, as tradições são várias e consoante essas tradições, umas vezes falava-se apenas de um par de animais e outras vezes falava-se de 2 pares de animais. Acontece que Noé constrói, portanto, a tal arca, chamemos-lhe assim, portanto, a arca de Noé. Estamos diante de uma lenda
como também todas as lendas do Enuma Elish, isto é, daquelas grandes tradições lendárias da Babilónia, da Assíria, da Mesopotâmia, é uma lenda, pura e simplesmente, e devemos interpretar como lenda. Por trás de uma lenda há sempre uma história, há sempre uma mensagem. Quer dizer, não é propriamente um conto. Em literatura uma coisa é um conto, outra coisa é a lenda. Por trás da lenda está uma história. E estando a história, qual é a história? A história é que Deus nunca abandona a humanidade. Nós somos pecadores, fazemos o mal, os ódios, as guerras, os genocídios, mas por trás disto tudo significa que Deus tem sempre um resto, tem sempre o seu povo, há sempre um Noé, a mulher de Noé, a família de Noé. Portanto, em toda a parte, em todo o mundo, há de facto aqueles que são os justos de Deus e que são privilegiados de Deus e que salvam a própria humanidade. Acontece depois que quando se acaba a arca, e lá estão os meses e meses, portanto, dentro de uma arca, vem o dilúvio, finalmente a arca assenta em terra firme, então vem o corvo para dar as boas-vindas, chamemos-lhe assim, à própria humanidade, e depois vem a pomba para dar as boas-vindas também à própria humanidade, e vem o corvo levando no seu bico uma folha de oliveira, um ramo de oliveira, que é o ramo da paz. No símbolo do ramo de oliveira ou da folha de oliveira significa que Deus traz sempre a paz. Deus quer sempre a paz. Deus não quer nem o pecado, nem a injustiça, nem as desgraças deste mundo, porque as desgraças deste mundo são contínuas e mais do que muitas, mas no fundo é Deus sempre a vencer, a trazer uma nova humanidade, porque Deus através de Noé traz realmente a nova humanidade. Vamos pensar seriamente, portanto, lendo calmamente e serenamente estes capítulos 6, 7 e 8, ou 6º, o 7º e o 8º do livro do Gênesis, para percebermos o pensamento de Deus a salvar a humanidade para além de todos os desastres e para além de todas as calamidades. Foi o Eclésia de hoje. Veja-nos ou reveja-nos na internet. É lá que também pode acompanhar a atualidade informativa da Igreja Católica. Basta entrar em agência.eclésia.pt. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser.